Elas têm um sistema técnico, mas a economia não está funcionando. Mas o grande impacto está se dando, sobretudo agora, 3 meses, 4 meses, né, após os primeiros casos serem identificados aqui no Brasil, nos espaços ditos opacos, que são aqueles espaços desguarnecidos de todo e qualquer tipo de técnica básica. Os lugares onde a gente não tem saneamento, onde a população vive em condições precárias. Eu vou citar como exemplo as favelas brasileiras. O que salva a população dessas áreas, por incrível que pareça, mas é importante que se diga, é a capacidade ainda de articulação coletiva, de ajuda, o que a gente chama de solidariedade. Essa população, ela não tem como ficar em casa. Primeiro porque não tem nem acesso à internet, não tem nenhum computador. Essa população precisa ir para a rua trabalhar. Então, é justamente dentro desse tecido social, que é bem diferente do legal, do institucional, que essa realidade ela é nua e crua, testemunhada por nós. É indo às ruas e encontrando essa realidade. O que o geógrafo eminentemente faz quando aplica na prática esses conceitos. Uma marca para o próximo, né? A necessidade dessa articulação coletiva. Isto é o que tem salvado as pessoas, de alguma forma, essa articulação. Uma contribuição muito interessante. Jesus, se você me permite, essa articulação ela precisa ocorrer também na esfera da produção do conhecimento científico, que é o que a gente está buscando aqui. A história tem seu rigor metodológico e teórico, a geografia também, a literatura é vasta em todas essas áreas. Esse diálogo, que é muito difícil ocorrer na academia, onde você vê ainda muita gente, cada um no seu quadrado, ele é fundamental para que a gente entenda a realidade. Porque, na realidade, as disciplinas não se dão em caixinhas. Então, isso é muito importante, esse exercício. É difícil fazer, mas é indispensável. As velhas integradoras que nós temos. Exato. E ainda bem que o IF está tão forte nisso e tem tanto material humano como tecnologia para que a gente possa criar esse momento de integração. Nessa veia aí, meu amigo Cleiton, que sai da questão sócio-histórica, que se incorpora no corpo e se articula aos territórios, como é que está aí a filosofia? Bem, quando foi proposta essa ideia de saber o que é que a filosofia fala, né? Aí é algo que eu já sabia a resposta de antemão, no sentido de que não tem como responder isso, porque sempre há diversos posicionamentos, né? A filosofia nunca entra em consenso. Se você fizer uma pesquisa básica, você não vai encontrar o que a filosofia está falando, né? Aí eu resolvi dar uma olhada, instigado por isso, eu fiquei curioso, resolvi dar uma olhada quais foram as publicações de lá para cá, desse começo da pandemia, talvez mais ou menos do começo de quando houve a quarentena aqui no Brasil. Aí eu percebi que houve uma série de publicações no final de abril, mais ou menos um mês do processo de quarentena. Ou seja, eu acho que aquele período onde as pessoas ainda estavam muito assustadas, né, a galera ainda estava achando com medo grande de morrer. Aí resolveu uma publicação imensa sobre isso da parte de filosofia, lives e textos escritos. E geralmente nesses períodos de crise é o período onde os filósofos são convocados, né? E que lembram que a gente existe. Quando está tudo muito bem, a galera quer que a gente se lasque. Mas quando há o período de crise, sempre há uma busca do filósofo para tentar entender o que é que está acontecendo, né? Aí eu dei uma lida sobre esse ponto, e nesse ponto específico da cidadania, eu achei uma coisa muito interessante, que eu já tinha lido em abril, mas eu retomei, que é de um filósofo sul-coreano, que é o autor daquele livro A Sociedade do Cansaço, que ele fez uma entrevista para o jornal, acho que é El País. Byung-Chul Han. Ele mesmo. A gente já bateu um papo, não foi, Cleiton? Outrora. Foi. Um nome complicado. Eu chamo ele de coreano, que eu acho mais fácil. Mas, enfim, eu sei que é preconceito, mas, enfim. A parte interessante foi o ponto de vista dele de como um filósofo asiático estava vendo aquele processo. Porque
como a pandemia chegou primeiro lá, né? E ele é um cara asiático que estudou na Alemanha, ele consegue ter, ele trabalha na Alemanha, se eu não me engano, ele tem os dois pontos de vista muito bem, né, de como é que funciona lá na Coreia e como é que estava funcionando na Alemanha. E para ele, o sucesso, segundo ele, pelo menos na época do texto, o sucesso que a Ásia teve na contenção e número reduzido de mortes pela Covid foi justamente o papel que o Estado fez, o Estado teve, e a aceitação do papel do Estado pelo cidadão asiático. Né? O cidadão asiático, ele Nietzsche diria que ele é mais obediente, eu creio. Né? Ou seja, o Estado toma uma decisão e as pessoas, porque pelo ethos dele, o modo de viver do asiático, que pensa a partir da hierarquia, valores da tradição, o velho, o idoso como respeitado, etc., um monte de coisa. Essa hierarquização favoreceu com que, se há uma regra a ser cumprida, ela vai ser cumprida. Né? Enquanto os países asiáticos, ocidentais, pelo ponto de vista lá do Han, justamente esses ideais do liberalismo que Ciro levantou, na ótica dele, foi justamente o que foi o fracasso da contenção da pandemia. Porque o cidadão que se vê, quando o Estado diz para ficar em casa, se vê como sendo extremamente violentado, é o cidadão que parece que está arrogando o direito de contaminar o outro. Né? Eu quero ir para a rua porque eu quero ter esse direito de matar alguém. É quase isso que está escrito assim por baixo, né, na linha. E justamente esse papel que o Estado fez na Ásia e não conseguiu fazer aqui no Brasil, a gente vê que isso é algo devastador. Está sendo devastador justamente pela ideologia. Os 3 piores resultados, dá para dizer assim, né? Que na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, que compartilham uma ideologia comum, que é uma espécie de liberalismo infantil, que é o cara que ele é seletivo com os valores liberais que ele quer. Né? Por exemplo, o valor liberal da preservação da vida, ele não quer agora. Ele quer a liberdade, porque a liberdade, nesse momento, para ele é mais importante, porque é aí que ele vai poder gerar dinheiro. Ou seja, o Estado foi extremamente falho nesse processo. E a gente está em visto os governos de esquerda sendo extremamente bem-sucedidos. Se for comparar, lógico, com os governos liberais. Aí o questionamento do Han é justamente os mecanismos que eles chamam de uma vigilância biopolítica dos corpos, como o Ciro levanta, essa vigilância, se no período pós-pandemia, se ela se mantém. Porque, por exemplo, um outro filósofo italiano, chamado Luciano Floridi, que é um filósofo que é consultor do Google, ou seja, o cara é poderoso, né? Ele é meu amiguinho no Facebook, então toda hora ele posta alguma coisa, aí eu estou acompanhando os debates europeus por ele, assim, não preciso nem ler. É só acompanhar as manchetes, que eu estou sabendo o que está acontecendo. Há um problema forte na Europa sobre os apps, os aplicativos de rastreamento. Ou seja, se isso fere ou não a liberdade, ou fere ou não a privacidade, que é a privacidade, nos termos modernos, é visto apenas como você está fora da visão do outro, né? Você está no banheiro, você está trancado, existe uma porta, a pessoa não lhe vê. Então, você está no ambiente privativo. O modo como a gente pensa a privacidade de outro é completamente diferente. A pandemia veio para mexer profundamente com essas relações do Estado liberal, dessa noção de privacidade que a gente está tendo, porque a gente está sendo vigiado através dos nossos celulares para ver, por exemplo, que tipo de aglomeração está tendo na rua. Aí o questionamento que eu sempre levanto isso, né? Toda vez que levanto uma bomba dessa tecnológica, há um primeiro momento, geralmente, de negação. Ou seja, as pessoas falam, não, eu não quero isso. Eu não quero isso, me assusta. Mas
uma inovação tecnológica dessa, de um app desse, tem conseguido manter as pessoas vivas. Aí fica aquele problema, né? Até onde a gente não vai se acostumar com o tempo e com o avanço da tecnologia a ter bem menos privacidade no sentido liberal clássico que a gente chama, para a gente ter, por exemplo, mais segurança. Que, por exemplo, poderia ter um app advindo desse desenvolvimento que ele diga, por exemplo, quais são os lugares mais perigosos que você deve andar. Como a gente tem uma rota de um Waze, né, que diz qual é o lugar mais fácil que a gente deve percorrer, quais lugares mais perigosos que você não deve andar, baseado nos boletins de ocorrência, que é tudo policiais que seriam todos conectados em rede. Né? Então, parece que aos poucos, né, que é uma ideia eu creio que o Han levantaria isso, que o Estado liberal está falindo. Ele está falindo na ideia de que o cidadão liberal inventado lá por Locke, ele não existe. Ele não existe mais faz tempo. E, assim, ele é muito difícil de defender, porque ele é um cara que ele é um cidadão pensado como extremamente racional, capaz de lidar com todas as suas adversidades da vida. Por isso que o neoliberalismo está se lixando para das desigualdades sociais, porque se o cara estiver no lixo, ele vai ter as condições de se reerguer, porque ele é praticamente um Lanterna Verde, um X-Men, né? Ele vai ter força do inferno aí para puxar, para resolver esses problemas. E o Estado, a gente viu o índice de desemprego americano e aqui, falhou nessa política neoliberal, né? Então, o cidadão que quer se manter vivo, ele parece que teve que se entregar um pouco, entregar um pouco da sua liberdade para poder ter uma saída do Covid, algo bem parecido com o que Hobbes levanta lá na história do Leviatã, né, de pensar um Estado tão forte que possa manter o cidadão vivo, pelo menos por um momento. Né? Então, para não fugir muito do tempo, né, eu fico pensando justamente no tipo de vigilância que a gente pode sofrer, se isso vai ser visto ao longo do tempo como maléfico ou benéfico. Né? Atualmente é visto como maléfico para a maioria dos pensadores, mas eu creio que é simplesmente uma reação um pouco exagerada pela falta de compreensão do problema. E aí a gente vai levantar isso mais adiante, quando for no próximo momento. Valeu, Jesus. Valeu, Cleito. Ei, você tocou aí na questão do liberalismo, de repente você pode trazer também, viu, Cleito, os reflexos desse liberalismo no Brasil, né? Eu sempre gosto de colocar, e Ciro vai trazer as questões históricas, acredito, para o contexto brasileiro, e eu acredito que tem uma pitada a mais, né? Quando a gente fala dessas questões, desses grandes fenômenos, dos macros fenômenos brasileiros, parece que aí, eu sempre vou retomando, mesmo ele lá naquele jeito meio irreverente, Gessé Souza, né? A ideia de que aqui nós temos uma série de prazeres, de satisfação, que foram amarradas pela escravidão. Então, nessa própria ideia do liberalismo, da vida do outro, o quanto a gente julga, né? Porque parece que a gente está na ideia do igual para igual no liberal. Mas observe, quem praticamente trouxe o coronavírus para a favela foi a elite. Tanto é que aquele caso do Rio de Janeiro, da criatura lá que trouxe da elite, a pessoa que veio, e passou para a empregada que era vulnerável, não só economicamente, a saúde em dificuldade, e não sensibiliza tanto. O que eu acho interessante, Cleiton, e é bom pensar nessa questão do que é o liberalismo, é o valor da vida que a gente dá ao Brasil. O que me chama a atenção no texto, principalmente, é que tipo de comportamento está surgindo e como a gente analisa isso. Porque, por exemplo, vi várias pessoas indignadas que